Prezados colegas, olá! Espero que todos vocês estejam bem. Todos estão munidos de papel e caneta para tomar nota de alguma dúvida que venha surgir? Lembrem-se de postar suas dúvidas no nosso fórum Tira Dúvidas. Lá você terá todo o suporte necessário para prosseguir seus estudos sem maiores complicações, ok? Vocês conseguiram realizar com tranquilidade as atividades da segunda semana? Voltamos a lembrá-los que caso tenha alguma dúvida, ou vocês devem fazer a postagem das mesmas também no nosso fórum Tira Dúvidas, para que possamos esclarecê-las, certo? Hoje nós vamos dialogar sobre as políticas sociais do Estado brasileiro. Quando falamos em políticas sociais no Brasil, estamos nos referindo no contexto dessa disciplina a questão da educação, a saúde, a assistência social e a segurança alimentar. E, por fim, a gente vai falar um pouco também das políticas públicas de trabalhos e geração de renda. Nessa terceira aula, nós vamos trabalhar especificamente a educação e a saúde, cujo material se encontra nas páginas 68 a 93 do livro dessa disciplina. E as outras políticas sociais serão abordadas na quarta aula, ok? Pessoal, quando a autora do nosso livro assinala essas temáticas a serem abordadas nas políticas sociais do Brasil, a questão da educação, a saúde, a assistência social e a segurança alimentar, não significa que os problemas do Estado brasileiro sejam somente esses, mas que estes temas têm adquirido uma centralidade nas políticas públicas brasileiras. Até o governo Dilma, podemos dizer que pela estruturação dessas políticas, a partir do governo Temer, talvez pelo desmonte, infelizmente, dessas políticas. Vocês já devem ter percebido que estudar gestão pública vai além das paixões partidárias, Trata-se de compreender a esfera pública desde a sua origem, os avanços e também os retrocessos. Algumas vezes sinalizando como essas mesmas questões são tratadas em outros países para que vocês tenham um parâmetro de comparação. As políticas de saúde e educação são de absoluta importância neste curso. Não só pelo papel estratégico que tem na construção do futuro do país, que anseia por um futuro mais justo e mais igual para os brasileiros, mas também pelo fato de que desde a Constituição de 1988, sua execução ter sido descentralizada para os estados e também para os municípios, com transferência de responsabilidades e recursos a essas esferas de governo. Vamos, assim, aprofundar agora um pouco mais a respeito da educação, Então, houve significativos avanços alcançados nos anos recentes pela educação brasileira. No entanto, esta área de política ainda apresenta grandes desafios a serem enfrentados pelo Estado brasileiro. Mesmo que tenhamos atingido praticamente a universalidade da cobertura da população em idade escolar do nível fundamental, que são os estudantes de 6 a 14 anos, eu quero fazer aqui essa ressalva, para dizer que no nosso livro se fala em estudantes de 7 a 14 anos, mas sabemos que houve uma mudança no ensino fundamental brasileiro e ele desde então se inicia aos 6 anos e não mais aos 7, ok? Então, assim, vamos continuar tendo em mente essa alteração que houve. E existem desafios a serem enfrentados, tais como a qualidade do ensino e da gestão escolar, as desigualdades nas condições de acesso e permanência das crianças e jovens na escola e nas universidades. Tudo isso ainda são problemas graves, A Constituição brasileira diz que a educação é um direito de todo cidadão. Sendo assim, toda criança e todo jovem tem direito a acesso à educação de qualidade. Sabemos que o desenvolvimento de um país tem como alicerce a educação que este oferece às suas crianças e aos seus jovens, pois é por meio dela que se constroem não apenas profissionais, mas cidadãos. O direito à educação se baseia em dois aspectos, sendo eles a oportunidade de acesso e a possibilidade de permanência na escola,
com qualidade de ensino igual para todos. A escolarização foi transformada em responsabilidade estatal e social pela maioria dos países mediante textos constitucionais, né? Esse direito à educação, diferentemente dos demais direitos sociais, está estreitamente vinculado à obrigatoriedade escolar. Isso porque, enquanto os cidadãos podem escolher entre fazer uso ou não dos demais direitos sociais, a educação ela é obrigatória. Entenderam a diferença? Então, assim, a família tem uma criança em idade escolar. Ela precisa procurar uma escola e matricular essa criança e fazer com que a mesma frequente as aulas. Caso contrário, terá que tratar da questão com o próprio Estado. Não existe essa história de o filho é meu e eu coloco na escola se eu quiser. No quesito educação, não tem o querer, mas um dever a ser cumprido. E tudo isso, assim, por quê, né? Porque se entende que as crianças não se encontram em condições de negociar se querem ou não estudar. Dessa forma, a educação é ao mesmo tempo um direito e uma obrigação. Assim, o direito de não fazer uso dos serviços educacionais não está colocado como possibilidade. Daí a relação estreita entre direito à educação e educação obrigatória. O direito à educação vem sendo aliviado com a baixa qualidade de ensino que é oferecido nas escolas, em que um aluno percorre todo o ensino fundamental, porém não atinge o mínimo para a inserção social. O Brasil ainda está atrasado em relação à educação quando se compara à Europa, por exemplo, né? Enquanto muito recentemente o nosso país atingiu níveis de escolarização obrigatória, nos países europeus isso já acontece desde o século XX. Contudo, a expansão da escolarização obrigatória foi refreada até a década de 1960. E isso se deve à seleção que as escolas faziam. Ou seja, uma escola era mantida apenas para a elite que tinha interesse em prestígio, inserção no mercado de trabalho, seguida pela ascensão social. Então, o crescimento da população urbana e o aumento das industrializações contribuíram para uma pressão por expansão e também como oportunidade de escolarização, né? Outros fatores de exclusão foram notados nos anos de 1970 e 1980, como os problemas internos da escola, a estrutura, o funcionamento e o próprio fracasso escolar, né? Que nesse caso estamos referindo basicamente à questão da repetência. No Brasil, nos anos 2000, particularmente a partir de 2003, uma série de programas foi elaborada e implementada com a finalidade de melhorar os índices de alfabetismo entre os adolescentes, jovens e adultos, né, com o objetivo de melhorar a qualidade da alfabetização e da educação oferecida às crianças que frequentam principalmente as escolas públicas, né? Esses programas foram intensificados com a implementação do plano de metas, né, que era o compromisso todos pela educação. Ele foi justificado pelo decreto número 6.094, que data de 24 de abril de 2007, que conjuga os esforços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em busca da melhoria de qualidade da educação básica. De certo modo, esses esforços coletivos se refletem nos dados estatísticos, né, que serão analisados nesse texto, na medida em que evidenciam uma queda nos índices de analfabetismo e um aumento nos níveis nacionais de escolarização. Esses avanços, no entanto, não são suficientes e por isso indicam também necessidade de atenção por parte dos poderes públicos e também da própria sociedade, né? A página 71 do nosso livro didático traz os dados do IBGE para a educação de 2006. No entanto, nós atualizamos tais dados. Assim sendo, a taxa de analfabetismo entre brasileiros com 15 anos ou mais, em 2014, foi estimada em 8,3%, o que corresponde a 13,2 milhões de pessoas, né? Então, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, isso significa dizer que o número de brasileiros analfabetos é maior do que a população inteira da cidade de São Paulo.
cerca de 12 milhões de pessoas, segundo a estimativa do IBGE. Sendo que o grande gargalo relacionado ao analfabetismo está fortemente na região do Nordeste e também concentrado na população de mais idade, né? Então, como se dá a configuração institucional do sistema educacional brasileiro, né? Diante desse cenário, como é que a educação no país se organiza? Então, assim, um parâmetro utilizado para organizar a educação no nosso país é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a tão falada LDB, né? Ela foi criada na Constituição Federal de 1934, com a missão de ordenar o sistema educacional brasileiro. Desde então, 3 versões foram promulgadas, a primeira em 1961, a segunda em 1971 e a última que ainda está em vigor, que é a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, né? Então, assim, a década de 1990, ela caracterizou-se por alterações fundamentais nos padrões de intervenção estatal, resultantes dos desdobramentos assumidos pelas relações sociais capitalistas, consubstanciadas pelo neoliberalismo. Então, nessa mesma década, o Brasil intensifica as ações políticas e reformas educacionais, em sintonia com a orientação de organismos internacionais, cuja tradução mais efetiva é expressa pela nova LDB, né? Ou seja, essa promulgada em 1996. A LDB, em sua atual conjuntura, objetiva, dentre outros aspectos, a gestão democrática do ensino público, a autonomia pedagógica e administrativa das escolas, além de prever a formação e carreira de docentes, bem como fomentou a criação do Plano Nacional de Educação, o PNE, né, é o plano decenal, a cada 10 anos ele é reformulado. O sistema educacional brasileiro, contemplado na LDB de 96, busca também redesenhar os níveis e modalidades de ensino existentes, desde os níveis da educação infantil ao ensino superior, além de outras modalidades, como a educação especial, profissional, indígena e também a educação à distância, né? No entanto, seu conteúdo contempla em maior parte as diretrizes da educação regular, mencionando assim muito ligeiramente as outras modalidades de educação consolidadas no sistema de ensino brasileiro. Destacamos que a LDB de 96 trouxe algumas mudanças para a educação, dentre elas a exigência de gasto mínimo por aluno, o aumento dos dias letivos, né, que foram para 200 dias, que corresponde a 800 horas aulas anuais, e medidas destinadas a maior qualificação e valorização dos profissionais de ensino. Para facilitar a compreensão de vocês, vamos ver como está estruturado, né, o sistema educacional brasileiro, né? Então, assim, como é que ele está estruturado? Então, gente, quando a gente fala da estruturação, né, do sistema educacional brasileiro, nós estamos falando dos níveis e das suas subdivisões. Então, em termos de nível, temos a educação básica, que compreende a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e tem um outro nível que é a educação superior, sendo que a educação infantil, ela abriga o sistema de creche de pré-escola, que inicia aos 0 anos de idade e vai até os 5. Eu quero lembrar que isso ainda é uma utopia entre nós, né? Porque a educação infantil, ela está a cargo dos municípios. Então, assim, você tem que saber qual é o município que você vai encontrar uma creche que disponibiliza vaga para criança de 0 a 1 ano, de 2 a 3 é mais fácil você encontrar. Então, vocês veem, é uma lei que ainda tem muitos gargalos, ela ainda tem muita dificuldade de se cumprir. Nós já estamos no ano 2017. O pré-escola
duração de 2 anos, que são as crianças com idade de 4 a 5 anos, né? E o ensino fundamental obrigatório, aquela mudança que a gente falava, que aumentou 1 ano, que começava aos 7, terminava aos 14, agora começa aos 6. O ensino médio é a cargo do Estado, mas vocês vão ver muitas vezes o município também ofertando, né? Não tem problema. Esse tem uma duração em média de 3 anos, com ingresso aos 15 e saída aos 17, e os cursos superiores, a duração vai depender do curso que você ingressar, geralmente se ingressa aos 17 anos de idade. Como acabamos de ver, né, no slide, o ensino fundamental, ele está na educação básica, né, sendo apresentado como nível obrigatório de ensino, né? Será por quê, né? O que levou o Brasil, na década de 90, reconhecer a necessidade de cuidar do ensino nesse formato, né? E o torná-lo obrigatório, inclusive? A resposta é muito simples, né? O Banco Mundial tem sido um ator importante no cenário da política educacional dos anos 90 no Brasil, considerando a educação como um instrumento fundamental para promover o crescimento econômico e a redução da pobreza. E ele propôs o pacote de reformas educativas que os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, deveriam aderir. E nessa proposta, o Banco Mundial destacou como prioridade a educação básica, estimulando os países a concentrar os recursos públicos nesta educação, por entender que a educação básica é responsável pelos maiores benefícios sociais e econômicos e considerado elemento essencial para um desenvolvimento sustentável de longo prazo, assim como para também aliviar a pobreza, ok? Nós vamos entender um pouco mais agora como se dá o financiamento, né, do sistema de educação brasileiro. Quando nós mostrávamos no slide anterior aquela divisão, a educação infantil e fundamental, que ficou de responsabilidade dos municípios, o Estado que atua prioritariamente no ensino fundamental e médio, e a União, que ficou de organizar o Sistema Federal de Ensino, que significa financiar as instituições federais, bem como apoiar técnica e financeiramente, de forma supletiva e redistributiva, as instituições estaduais, municipais e de Distrito Federal. Então, ou seja, como vocês estão vendo, quando se diz que um ente federado, ou seja, o Estado, o município, ou o Distrito Federal, ou mesmo a União, ficou responsável por um nível de ensino, ele tem que pensar naquele nível como todo, né? E principalmente a questão do financiamento. Falando assim um pouco mais sobre os recursos e financiamentos da educação no Brasil, afirmamos que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a educação é um direito social e definiu que os responsáveis pelo seu provimento são o Estado e a família. Por isso, visando resguardar o direito à educação, o Estado estabeleceu a estrutura e as fontes de financiamento. Ao determinar a vinculação de recursos financeiros para a educação, a Constituição garantiu percentuais mínimos da receita resultante de impostos à manutenção e desenvolvimento do ensino. Assim, ficou determinado que a União aplicasse, no mínimo, 18% dos seus recursos orçamentários para a educação, né? E os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. Assim sendo, cabe lembrar que é da esfera federal que provém a maior soma de recursos para o ensino superior, enquanto os estados e municípios os destinam mais para o ensino fundamental. Agora vamos ver um pouco a questão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação, né? É proveniente também da emenda constitucional número 14, também do ano de 96, a obrigatoriedade da União de fazer dotações de recursos complementares a estados e também os municípios para a educação básica. Para tanto, foi criado inicialmente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o conhecido Fundef, né?
e de valorização do magistério, que o Fundef ele ficou em vigor até 2006. Desde então, ele foi substituído pelo Fundeb. Né? Esses dispositivos têm como principal objetivo promover a redistribuição dos recursos recolhidos pela União, destinados à educação, complementando o que é aplicado pelos estados e também pelos municípios, principalmente nas regiões em que o gasto por aluno é inferior a um valor mínimo. Vocês lembram que a LDB de 96, ela definiu um valor mínimo por aluno. Então, quando o estado ou o município não tem condição de arcar com esse valor mínimo, é papel da União complementar. Né? Isso foi estipulado pelo MEC a cada ano, né? E a dotação é feita de acordo com o número de alunos na educação básica aferido pelo censo escolar do ano anterior. Por isso que todo início do ano, toda escola tem aquele trabalhão de preencher os dados do censo escolar. Uma das razões é essa. O MEC espera que sua aplicação, né, seja fiscalizada por conselhos especificamente criados para esse fim. Mas diversas esferas de governo, os quais são integrados por representantes dos governos e da sociedade civil, também deve compor esses conselhos de fiscalização. Sabemos que o financiamento adequado das políticas educacionais se traduz em alicerce para a construção do Sistema Nacional de Educação e, consequentemente, para o alcance das metas contidas em planos nacionais, como o Plano Nacional de Educação, PNE, né? Contudo, para o acesso equitativo e universal, a educação básica e a elevação substancial de alunos matriculados na educação superior pública, urge aumentar o montante estatal de recursos investidos na área, além de solucionar o desequilíbrio regional. Né? O que podemos ainda dizer, né, a respeito do controle governamental assim, sobre a educação. Né? Então, assim, diante desse cenário, o que cabe destacar é que toda lei expressa uma política e encaminha uma forma de gestão, sendo sua versão final resultante do embate das forças políticas que participam desse processo. Assim sendo, notamos que a política e a educação não podem ser analisadas separadamente, pois a política coloca em prática os objetivos da educação, isto é, dar concretude às direções traçadas. Como estamos falando especificamente da LDB e a maneira como ela afetou a educação brasileira na década de 90, considerando que sua última versão saiu em 1996, lembrando que nas nossas primeiras e segundas aulas falávamos da interferência das ideias neoliberais no mundo e no Brasil. Então, assim, vamos ver agora como essas ideias neoliberais influenciaram essas mudanças que a LDB trouxe para a educação, né? Então, assim, a política educacional brasileira integra este projeto de reforma do Estado, onde o governo federal se desobriga do financiamento dessa política, né? Mas insiste em manter o controle através da centralização das diretrizes educacionais, que tem como instrumentos principais os PCNs, né, os parâmetros curriculares nacionais e a avaliação das instituições de ensino. Então, assim, começamos observando que a lei aponta que a prioridade deve ser dada ao ensino fundamental, como responsabilidade do Estado e município, sendo a educação infantil delegada aos municípios. Nesse momento percebemos a descentralização dos poderes e das responsabilidades. Para o neoliberalismo, o desaparecimento de um poder centralizador permitiria que a maioria das atividades de serviço do governo poderia ser delegada vantajosamente a autoridades regionais ou locais, totalmente limitadas em seus poderes coercitivos pelas regras ditadas por uma autoridade legislativa superior, ou seja, a própria União. Então, assim, vale ressaltar ainda que a autonomia para comandar o sistema de educação é apenas administrativo, né? Vocês escutam falar, por exemplo, nas avaliações como o Enem, a Provinha Brasil, a avaliação dos cursos superiores,
quando se aproxima a conclusão de uma turma, né, os alunos eles fazem uma prova trazida pela União, a aprovação e a qualificação dos cursos superiores implantados. Então, toda vez para o curso ser aprovado, né, tem que ser considerado alguns detalhes, e mesmo a qualidade, né, das instituições de ensino. Então, assim, o próprio censo escolar, que é feito todo ano. Então, assim, as instituições de ensino, os livros didáticos, os currículos, os programas, os conteúdos, os cursos de formação, os critérios de controle e fiscalização continuam dirigidos e centralizados na mão da União. Então, ela descentralizou o financiamento da educação, mas ela ainda mantém o controle através desses instrumentos que nós acabamos de apontar. Mas no que se refere à parte financeira, né, como infraestrutura, merenda, transporte, passa a ser descentralizada, né? Outro ponto a ser destacado é o que diz respeito à privatização. Valoriza-se o privado, dando algumas condições para seu alargamento. Por exemplo, vocês têm visto o crescimento do ProUni, né? E assim sendo, percebemos a desregulação das condições de funcionamento do setor privado, através da liberalização das exigências acadêmicas de qualificação e certificação, de modo que força a rede pública de ensino a incorporar-se às leis de mercado e a competir. Lamentavelmente, a educação é proclamada como direito de todos, sendo proporcionada pelo Estado, porém, as representações sociais ainda estão distantes das promessas de emancipação e de igualdade, que são base de direito e educação. O direito à educação no Brasil é fundamental, né, para a consolidação da cidadania de milhões de brasileiros, a procura de dignidade e respeito, que lhes permita acesso e possibilidade de permanência numa escola inclusiva, que ofereça educação com qualidade social, né? Então, assim, dito tudo isso a respeito da educação, vamos agora passar a discutir a outra política social, que é a saúde. Então, em outubro de 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, completa-se o processo de retorno do país ao regime democrático. No contexto de busca de implantação de um estado de bem-estar social, a nova Carta Constitucional transformava a saúde em direito de cidadania e dava origem ao processo de criação de um sistema público universal e descentralizado de saúde. Transformava-se, então, profundamente a organização da saúde pública no Brasil, né? Velhos problemas, como a tradicional duplicidade, que envolvia a separação do sistema entre saúde pública e previdenciária, passaram a ser estruturalmente enfrentados. Outros, como a possibilidade de financiamento de um sistema de corte universal, ainda representam dificuldades que parecem intransponíveis, né? Quando falamos da saúde, tem a questão da reforma sanitária. É um marco na política da saúde brasileira, né, que a gente precisa abordar. Então, o movimento da reforma sanitária nasceu no contexto de luta contra a ditadura, no início da década de 1970. A expressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Essas mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas todo o setor de saúde em busca da melhoria das condições de vida da população. As propostas trazidas pelo movimento sanitarista foram, primeiro, a saúde como direito de todo cidadão, independente de ter contribuído, de ser trabalhador rural ou não trabalhador. Não se poderia excluir ou discriminar qualquer cidadão brasileiro do acesso à assistência pública de saúde. A segunda proposta foi: as ações de saúde deveriam garantir o acesso da população às ações de cunho preventivo e ou curativo, e para tal deveriam estar integradas em um único sistema. A terceira proposta se referia à descentralização da gestão,
tanto administrativa como financeira. E a quarta proposta era a do controle social das ações de saúde, né? Então, assim, o movimento sanitarista era composto por grupos de médicos e outros profissionais preocupados com a saúde pública, que desenvolveram teses e integraram discussões políticas. Esse processo teve como marco institucional a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. Tudo isso porque a realidade social, na década de 80, era de exclusão da maior parte dos cidadãos do direito à saúde, que se constituía na assistência prestada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, restrita aos trabalhadores que para ele contribuíam, prevalecendo a lógica contraprestacional e da cidadania regulada. No entanto, existem algumas críticas que apontam que as transformações na saúde nesse período se caracterizaram com uma continuidade de um mesmo modelo de produção de serviços de saúde sobre novas bases, ao contrário de outras experiências internacionais em que instituíram reformas sociais que envolveram alianças entre diferentes classes sociais. O autor Spink Anderson traça uma narrativa acerca da reforma sanitária brasileira, onde sugere que se tratou de um movimento de uma elite intelectual esclarecida, identificado com ideais progressistes, que ao tomar espaços estratégicos do Estado, sobretudo junto ao Poder Executivo, imprimiu esforços rumo à instauração de políticas sociais, que romperiam com o status quo, sem alterar a estrutura vigente, né? Dentro dos avanços propostos pela reforma sanitarista, nós precisamos destacar a criação do Sistema Único de Saúde, né, o SUS. O fundamento legal do Sistema Único de Saúde, o SUS, é a Constituição Federal de 1988. Regulamentado na Lei Federal número 8.080, de 19 de março de 1990, que dispõe sobre a organização e a regulação das ações de saúde e também na Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que trata do financiamento da saúde e da participação popular, né? Então, assim, a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, da Lei Federal número 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e também de outras providências, né? Em seu artigo 2º, ele garante que a saúde é um direito fundamental do ser humano e que o Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Os parágrafos desse artigo são significativos. No primeiro deles, consta que o Estado cumpra seu dever reformulando e executando políticas econômicas e sociais que reduzam o risco de doença e agravos e que asseguram acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, né? Em seu parágrafo seguinte, diz que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Logo, cabe também aos demais atores sociais a responsabilidade com o direito à saúde. Esse Sistema Único de Saúde tem como importante princípio a universalização do acesso às ações e serviços de saúde. Assim, todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde, sem privilégios ou barreiras, ou seja, todo cidadão deve ser atendido conforme suas necessidades, de forma resolutiva, nos limites e possibilidades do sistema, considerando-se ainda as necessidades coletivas. Um outro princípio estruturante do Sistema Único de Saúde é o da integralidade, né? Esse princípio, ele é atualmente o foco de debates e tem sido atribuídos a eles alguns sentidos, como da atenção integral,
ou seja, o acesso deve ser garantido desde as ações de promoção até as de recuperação da saúde, né, das ações coletivas individuais, o que incorpora o conceito ampliado de saúde, envolvendo o sujeito e suas relações com o ambiente e a sociedade na formulação de políticas que compreendem a atenção a grupos específicos. O SUS deve funcionar de forma regionalizada e hierarquizada, né? Os gestores devem levar em consideração as características de seu território para definir as ações prioritárias para cada realidade local. A descentralização pode ser vista também como facilitadora para o controle social da saúde e para a participação popular. A participação popular se dá sobretudo nos conselhos municipais, estaduais e nacionais de saúde e nas respectivas conferências de saúde realizadas a cada 4 anos. As conferências e conselhos são constituídos por gestores, profissionais de saúde, usuários do sistema e outras entidades, né, pessoas representativas de formas paritárias, e tem, dentre outras, a função de formular diretrizes da política de saúde e de acompanhar a sua execução, né? Então, assim, essa estrutura institucional e o financiamento do SUS, a gente pode ver melhor através desse slide, né? Então, assim, atualmente o SUS é de responsabilidade dos 3 níveis de governo, ou seja, da União, do Estado e dos municípios, com vinculação constitucional de receitas. Contudo, 70% dessas receitas corresponde aos recursos federais, que são, em sua maioria, repassados para fundos estaduais municipais de saúde ou pagos diretamente aos prestadores de serviço. Aqui vocês podem ver as representações, né? Então, aqui os conselhos, aqui as representações do governo, as comissões. No caso da União, é uma tripartite, porque tem representação da União, do Estado e dos municípios nesse conselho. No caso do Estado, é bipartite, porque é apenas representação do Estado e dos municípios. Então, funcionam de maneira integral. Precisamos tratar ainda, né, do Programa de Saúde da Família. Ele foi criado na tentativa de melhorar o panorama da saúde no país e dando continuidade ao processo de reforma sanitária. Então, assim, o Ministério da Saúde criou em 1994 o Programa Saúde da Família, visando exatamente ampliar o acesso à saúde através de uma política de inclusão social, baseado na experiência bem-sucedida dos programas de agentes comunitários da saúde, que havia sido lançado em 1991, que já utilizava a família como unidade de ação e cujos resultados foram significativos na redução dos índices de mortalidade infantil. O PSF, né, foi introduzido com a finalidade de reafirmar os princípios básicos do SUS. Então, assim, a proposta foi a reorganização das práticas convencionais de atenção básica, antes voltadas para a doença, substituindo-as por ações de vigilância e promoção da saúde, né? Então, assim, a promoção da saúde tem como princípios a atenção aos seus fatores condicionantes e determinantes, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, a participação popular nas decisões, priorizando a vulnerabilidade e o risco de adoecimento de determinada comunidade, e a união dos diversos setores da sociedade nas ações. Tendo como base operacional a unidade de saúde da família, inicialmente era formada por um médico generalista ou médico da família, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Então, assim, para atender a grande demanda por serviço de saúde bucal da população e cumprindo o princípio constitucional da integralidade da atenção, as equipes de saúde bucal foram incluídas no PSF a partir do ano 2000, com o objetivo de reorganizar as ações e visando ampliar o acesso a esse tipo de serviço. Apesar de algumas falhas que ainda persistem, o SUS brasileiro é apontado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como exemplo para os demais países em desenvolvimento,
né? Então, assim, o programa de controle da AIDS, a saúde da mulher e do idoso, são apenas alguns exemplos bem-sucedidos, né? O Brasil foi um dos pioneiros na quebra de patentes de medicamentos contra a AIDS, a tuberculose e a malária, cujo custo elevado inviabilizava a ajuda humanitária aos países africanos dizimados por essas doenças, ok? Então, assim, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Mais uma vez, lembramos a importância de vocês aprofundarem o estudo dessas temáticas via livro didático e também dos materiais disponibilizados por nós na plataforma. Bons estudos para todos vocês. Um abraço.